Vamos apresentar o PAP do primeiro semestre de 2015. O tema é o transporte no Brasil indicando soluções. Meu nome é Kátia. Meu nome é João. Meu nome é Donizete. Meu nome é Felipe. Meu nome é Leonardo. O transporte no Brasil, como todos já sabem, é muito precário. Uma, porque a infraestrutura do nosso país é bem fraca em relação ao transporte, que parece que isso não está muito no interesse da nossa política. Mas sem o transporte, nosso país pararia. A gente teve exemplo agora, recentemente, que um problema que tivemos no Porto de Santos lá, o caos que fica todo o nosso transporte no Brasil. O transporte rodoviário, ele predomina entre todos os outros transportes. Ele domina 61% de todos os modais. O transporte rodoviário, ele abrange o Brasil todo. Dentro do estado de São Paulo, são as melhores estradas que tem, porém os pedágios bem mais caros. Nos outros estados, as rodovias são bem ruins. Com tudo isso, prejudica no frete. Por quê? Porque estraga caminhão, o custo é muito alto, os assaltos são muito grandes, então complica toda a parte de frete. Nosso país também é um pouco desumano para as pessoas que trabalham nesta área, porque eles ficam muito tempo fora de casa, deixando a sua família sempre em segundo plano, sem contar a situação precária que é as paradas, para os motoristas conseguirem pelo menos ter um pouquinho de vida digna na estrada do dia a dia. E o que eu vejo, a solução era assim, abolir pedágio para caminhão, não ter licenciamento, não ter PVA. Eu acho que tinha que ser tudo free para esse tipo de transporte que ajuda o nosso dia a dia e que traz o alimento para nossas casas, para os nossos supermercados. Essa é a minha visão de transporte rodoviário. Eu vou falar um pouco do modal ferroviário, né? Quando você deve utilizar esse modal rodoviário. Ele tem um grande volume para utilização de cargas, né? Grande distância, ele pode fazer um transporte maior de carga. Tem os trajetos também exclusivos, né? Que nenhum outro tipo de modal pode seguir esse fluxo que ele segue, né? Os veículos ferroviários são locomotivas, vagões, tanques, rodotrailers, flat car. E também ele tem uma vantagem que, como o transporte é de carga, então ele tem que fazer fora do período comercial, né? Mais tranquilo, não tem tanto acidente, e essa é a maior vantagem do modal rodoviário, né? Ferroviário. Uma desvantagem também do ferroviário é quando se trata de transportar mercadoria de uma cidade para outra. Muitas vezes os trilhos não coincidem de ser parecidos. Isso impede a transferência de mercadoria. Eu vou falar um pouco do transporte aquaviário. Ele pode ser feito através de mares, lagos e rios. Uma vantagem dele, ele serve para transportar grande volume de cargas que não podem ser feitas por outros modais, principalmente usando os métodos fluviais, né? Portos e entre outros. Uma desvantagem dele é, como pode ver, esse período de seca abaixou o nível da água. E isso atrapalha muito, pois os barcos não conseguem navegar. Deve ter dado um prejuízo enorme para as empresas, tudo. E também quando o nível da água sobe demais, pois aí os barcos trombam com troncos de árvores e acabam danificando, muitas vezes até quebrando no meio do caminho. Bom, referente ao transporte rodoviário, nada mais é que um transporte onde ele utiliza tubos e cilindros, né, que ele é usado para fazer de um trajeto até de um ponto, na verdade, até outro ponto, né, que seria no caso de pontos fixos, né. Ele se divide também com algumas classificações, né, como também tem o subterrâneo, onde o tubo ele passa por debaixo do solo, protegendo de acidentes, né, de veículos em si, e também de geral, de pessoas curiosas e até vandalismo, né, no caso.
no caso desse subterrâneo. E tem também os aparentes, que onde eles são vistos quando eles chegam próximo ao ponto de descarga e carga do material, né? Também tem do submarino, que ele é usado apenas pelas empresas marítimas, né? Que ele, como é que eu posso dizer, que ele passa por baixo da água, né? Levando o produto até o ponto que ele deve ser descarregado, né? Agora também tem o ponto que tipo de produto ele transporta, né? No caso, em geral, desse modo do toviário, ele transporta o álcool, ele consegue também transportar o petróleo e seus derivados, ele transporta o gás também, né? E no caso o problema é que ele é bem precário assim no Brasil, né? Não é em todos os lugares que ele é atingido, é muito utilizado, né? Exatamente. Então assim ele acaba sendo um pouquinho precário, porém referente ao custo dele, ele é um custo bem viável comparado com os outros transportes. Bom, o transporte aéreo, ele, apesar das vantagens, ele é um dos menos utilizados, ele representa só 1% dos transportes, por causa do elevado custo do frete. Ele tem as vantagens que pode carregar mercadorias com muita velocidade, ele pode fazer voos internacionais e é o meio mais rápido de estar transportando material. O custo elevado desses fretes faz com que não seja muito procurado, e é o limite de carga que também não pode ultrapassar, porque eles não podem estar carregando grandes volumes em aeronaves. E em cima de tudo isso que a gente disse, dentro do estado de São Paulo, que é onde a gente se encontra, se a gente analisar, tem todos os tipos de modais, né? Temos o trem aqui, que passa perto das nossas residências, que a gente é de Mauá. Tem o Porto de Santos, que fica próximo daqui. A gente tem 2 aeroportos, tem o aeroporto de Cumbica e o de Congonhas. E a gente tem duto, a gente fala, putz, a gente não vê. Se a gente começar a prestar atenção, para quem mora aqui em Mauá, se você passa perto da linha de trem, toca assim, duto de gás, cuidado, duto de gás. Então, assim, não é visível aos nossos olhos, mas está presente no nosso dia a dia, e às vezes a gente acaba nem percebendo, mas dentro da nossa região tem todos os modais englobados tão próximo. E assim a gente acaba aprendendo, estudando, a gente acaba prestando atenção no que tem próximo da gente, que às vezes a gente nunca nem deu muita atenção, mas a gente viu sobre o assunto e começamos a perceber que assim, está tudo tão próximo da gente. Outro detalhe também, acabou sendo o principal. Todos os modais são ligados com o rodoviário. Então, para chegar a mercadoria deles, sempre tem que ter o rodoviário. Sem esse meio, não chegaria tão rápido a mercadoria ou daria um pouquinho mais de trabalho. É isso aí. Bom, então é isso. Até mais.